Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo ao canal Mastermind TI. Meu nome é Fernando Vargas e hoje eu vou estar dando uma dica rápida aqui, videozinho bem simples, tá? A pedido de um colega que está com um pouquinho de dificuldade de instalar o OpenSense no Proxmox, então eu vou fazer um passo a passo rapidinho aqui. Primeiro passo, baixar, né, o OpenSense, tá? Vai dar um OpenSense download. E aqui, vamos lá, rapidinho. Tá? A gente vai precisar baixar a versão DVD, porque eu preciso de uma ISO, tá? Então, clicou em download, seleciona, né, o Brasil aqui para ser mais rápido. Mas como eu já tenho baixado ela aqui, vamos abrir aqui em download. Vai descompactar, né? Vai descompactar ela, vai pegar a ISO e vai ter que upar lá pro PVE. Então tá aqui, selecionou ISO, upload, mandou a ISO para lá. Perfeito, eu já tenho ela aqui, cadê? Eu já tenho ela aqui na última versão, essa aí que a gente baixou agora. Então eu vou criar uma máquina virtual, né? Create VM. Vou dar um nome aqui, OpenSense curso Luciano. Aqui eu vou selecionar esse aqui. Não, esse aqui. Ah, tá. Já tinha baixado antes aqui também. Tá. Vou selecionar aqui eu vou colocar outros, tá? Quando a gente seleciona aqui o OS, né? O OS, o sistema operacional convidado, ele altera algumas configurações de hardware aqui para trazer melhor compatibilidade. Então, vou colocar outros, vai funcionar bem com o FreeBSD. O FreeBSD tem os drivers VIT-IO, tá, embutidos no kernel, então pode deixar assim, vai funcionar legal também. O OpenSense tem a opção de você instalar, tá, o QMU Agente direto nos pacotes, então vamos habilitar, depois a gente instala lá. Aqui o disco eu posso colocar um SATA, tá, eu posso colocar também o SCSI, vamos deixar SCSI aqui, para ter o melhor desempenho. Aqui 20 GB já está suficiente, eu vou botar 20 aqui, né. Tá? Claro que dependendo do que você for está utilizando, né? Dependendo do tamanho do seu laboratório, pode ter bastante log, mas dificilmente sobe, tá? Só em casos muito específicos. Perfeito. E se eu quiser, eu posso colocar aqui o Whiteback para ter um pouquinho mais de performance, tá? Mas lembrando que isso aqui ele deixa um pouquinho inseguro, porque como vai trabalhar com cache, ele pode, se tiver uma queda de energia, você pode corromper os dados. Então, para frente, aqui eu vou colocar quatro CPUs, aí você coloque o que for, o que você tiver aí no seu host. Eu gosto de habilitar, cadê? Não vai aparecer? Que estranho, o AES está aqui embaixo, aqui, ó, deu uma bugada. Tá aqui, ó, AES. Eu imagino que aí para vocês não vai bugar, tá? O meu não quis ir para baixo, ó. Agora sim, agora foi, tá. Eu gosto de habilitar o AES, tá? Porque ele adiciona essa opção lá para o convidado. Memória, também vai de acordo aí com o seu ambiente. Eu vou colocar, como eu tenho um pouquinho mais de memória, que eu vou colocar isso aqui. Esse ballooning aqui, device, é para você habilitar a memória dinâmica, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui que no mínimo vai ser 2048 e no máximo 4096. Então, o que acontece? Se o meu convidado, a minha VM, não estiver utilizando os 4096 MB e o Proxmox precisar utilizar, ela vai pegar emprestado da VM, tá? Então, isso pode ser útil quando você não tem uma quantidade de memória muito grande. Quando for hosts Windows, eu não recomendo muito estar utilizando isso aqui, tá? Talvez agora já está mais maduro os drivers de ballooning para isso, mas eu já tive problemas. No caso aqui, eu sei que é base FreeBSD, vai funcionar tranquilamente. Network eu vou adicionar para virtualizado, tá? Tem mais desempenho. E quando for Windows, não é legal utilizar isso aqui, porque ele não vai instalar, a não ser que você instale, na instalação do Windows, instale também os drivers VirtIO. No caso aqui, como é FreeBSD, eu vou deixar para virtualizado aqui. Então, confirmou, ok, finish. Começou a carregar ela aqui, cadê? Ah, aqui, ó, apareceu. Beleza. Tá aqui, o que eu vou precisar fazer? Vou adicionar mais uma placa de rede. Também
para virtualizado. Agora eu só vou mostrar aqui rapidinho como é que funciona a rede do Proxmox. Vou clicar aqui em PVE, Networking. Nossa, cara, eu tô com muito sono, não tô chegando mais nada aqui. Perceba que eu tenho uma placa de rede só no meu host, tá? E aí o Proxmox já instala por padrão uma bridge utilizando essa placa de rede. Então veja, eu tenho a VMBR0 que está utilizando a minha placa de rede física e ele até já botou o IP na instalação aqui. Perfeito. Então esse cara aqui está ligado na minha rede, a VMBR0 está ligado na placa rede física que está ligado na minha rede. Então beleza, esse aqui vai ser a minha WAN, tá? Então eu até coloco aqui rede gerência, tá? Então é bacana você editar e colocar aqui o comentário para você saber lá na hora de colocar na VM qual rede você está colocando. Beleza, mas eu quero testar um firewall, né? Então, interessante que eu tenha um switch virtual interno. Então, como é que eu faço isso? Simplesmente crio uma Linux Bridge e simplesmente não boto ela para lugar nenhum. Ou seja, eu não preciso botar IP, porque ela não tem interesse de acessar o PVE, a administração, console de administração do PVE por essa bridge, então posso deixar sem IP. Eu simplesmente não coloco nenhuma porta aqui, até porque eu também não tenho outra disponível, e o comentário eu posso colocar aqui, interna 3. Perceba que eu já tenho duas bridges criadas desse jeito. Então beleza, criei. Tá? Então o que eu acabei de fazer aqui? Eu criei mais um switch que não dá para lugar nenhum. Tá? Então vou aplicar a configuração. Rapidinho, já aplicou, beleza, agora eu tenho 3 suítes, tá? Esses dois aqui estão exatamente igual esse terceiro que eu criei agora para vocês. Então vamos voltar lá para o OpenSense, tá? Eu reparei que o OpenSense tem o seguinte comportamento. A primeira placa de rede, a placa de rede de número mais baixo, ele transforma em LAN. E a placa de rede em sequência, a seguinte, né, ele transforma em WAN. Então, o NET 0, a gente vai confirmar essa teoria agora. Tá? O NET 0 vai ser a minha LAN. Então, vou clicar 2 vezes aqui. A minha LAN eu quero que esteja isolada. Né? Eu não quero que o PNSense distribua IP na minha rede de gerência, que é a minha rede do computador. Então, eu vou botar na VMBR1, tá? Que seria a minha interna 1. Eu poderia escolher qualquer outra das duas aqui, só teria que me atentar a usar só elas. Então, vou escolher a interna 1, beleza. E a NET 1 é para ser a minha WAN. Mais uma vez, né, lembrando, nós vamos testar essa teoria agora. Então, a minha WAN eu quero que esteja na mesma rede do meu computador, que vai ser a minha rede para internet. Beleza, está aqui, já está a gerência. Então, eu vou ligar. Antes, eu quero mostrar para vocês aqui como é que ele se comporta com o boot, tá? Então, primeiro ele adiciona o HD e depois o CD-ROM. Tá? Então isso significa que depois de eu instalar, agora ele vai bootar e não vai ter nada no HD. Então ele vai pular para o CD-ROM. E aí depois que eu instalar, eu não preciso me preocupar em arrancar esse CD-ROM fora. Por quê? Porque automaticamente vai ter boot no HD e ele vai utilizar o HD. Beleza, fechou aqui e vamos dar um start nele. Então, primeiro boot ele vai bootar no modo live, tá? Como se já tivesse instalado, mas ele está bootando pelo HD. Aqui ele pergunta, né, se eu quero fazer a configuração manual das interfaces, eu vou deixar no automático. Ó, a primeira placa de rede, que seria a NET 0 lá no Proxmox, no hardware, ele transformou em LAN. E a segunda placa de rede, a NET 1, ele transformou em WAN. Então veja que ele já pegou o IP da minha WAN e está configurado correto. Se caso na primeira vez que ele subiu o firewall e aparecer tudo zerado aqui para você, ele não conseguir pegar um IP válido na sua rede, possivelmente você inverteu a sequência ali. Aí é fácil, tá? É só vir aqui em hardware, pegar a NET 0, colocar, inverter, né? Tipo, aqui está na VMBR1, inverte para VMBR0 e a NET 1 inverte também, tá? Se acontecer de subir invertido lá. No meu caso, funcionou certinho. NET 0 para LAN, NET 1 para WAN. Beleza, para instalar esse cara aqui, eu vou entrar com o seguinte usuário. E se eu não me engano é isso, installer. E a senha OpenSense. É isso aí mesmo. Usuário installer sem OpenSense. Eu posso configurar agora os acentos de teclado, tal. Eu vou deixar como padrão mesmo, até porque eu vou usar uma senha simples.
Eu sempre gosto de usar os FS, tá? Vai ter algumas diferenças entre um e outro. Os FS já permite eu fazer uma RAID, tá? Então, se eu tiver, eu quero botar 2 HDs, eu vou estar instalando um firewall físico, eu quero botar 2 HDs para ter redundância. Os FS vai me permitir fazer isso, fazer um mirror. Ou se eu tiver 3 HDs, vai permitir fazer uma RAID Z, que é equivalente a RAID 5, tá? Os FS é otimizado também para SSDs, tá? E espera-se que ele tenha mais, ele seja mais resistente a falhas, tá? Então, por exemplo, quedas de energia, ele é mais resistente a isso. O FS, eu já tive bastante problema no pfSense, que utiliza esse mesmo tipo de partição. Eu já tive muito problema de o firewall faltar energia e alguém ter que ir lá para digitar o FS check lá para poder o firewall subir de novo. Então, eu recomendo utilizar o ZFS. Se alguém conhece aí outras vantagens dos ZFS em relação ao FS, puder deixar aí nos comentários para a gente saber, também agradeço. Então, vamos lá. ZFS. Tá listando os discos para mim. Eu só tenho um disco, então não tem como eu fazer outro tipo de configuração, senão a Stripe, que é sem redundância nenhuma. Achou aqui meu disco e vou dar um sim. Ó, ele já terminou de instalar, está perguntando o que eu quero fazer. Vamos mudar a senha do root, né? Antes de mais nada. É bem simples aqui. E agora, complete install, que seria rebootar o firewall. Tá? Lembrando que como ali já está para ele inicializar primeiro pelo HD, ele vai reiniciar e já vai iniciar pelo HD. Caso não tivesse daquela maneira, só que é um comportamento padrão do Proxmox, caso não tivesse daquela maneira, eu teria que me atentar a retirar o CD, né? Desatachar o disco ali para ele não inicializar de novo pela ISO. Beleza, já botou. Se eu der um root aqui e a senha que eu criei, já cheguei no console dele. Porém, ele já me deu um IP aqui, né? 192.168.1.1 seria o IP padrão. Eu vou colocar um Windows, na verdade já está. Esse Windows 10 aqui já está na rede VMBR1, que é a interna 1, que é a mesma que a gente colocou nos FS. Então vamos acessar aqui o console. Olha, ele já reconheceu uma rede nova. Vamos acessar aqui. Já está com internet, inclusive, né? Porque ele por padrão ele já está roteando. 192.168.1.1. Opa, tem um demais aqui. Beleza, caí no console web do OpenStance. Usuário root, senha que eu criei. Tá lá. Já entrei no wizard de configuração de primeira configuração do OpenSense. Então aqui é next, next, next. Domain, vamos botar a linguagem. Eu particularmente prefiro inglês, porque os termos, né, geralmente a gente é mais habituado com inglês. Eu posso setar aqui um DNS. Tá, o DNS override para aceitar ele receber um DNS da operadora. Habilitar o bound DNS para ele também servir como servidor DNS, né? Trabalhar com servidor DNS. Vou botar América São Paulo aqui. Cadê? Configuração da WAN. Eu sempre recomendo, no caso para laboratório não, mas eu sempre recomendo deixar o block, né, esses dois blocos aqui para não permitir IPs que não estão registrados e também não permitir IPs locais, né? IPs comuns na WAN, ou comuns de rede local, né? Eu vou deixar liberado aqui porque provavelmente se eu for utilizar essa VM, eu vou estar acessando ela pela LAN. E eu, na minha casa, utilizo um IP local, né? Então eu não posso bloquear o meu IP da minha rede da minha casa, tá? Mas em ambiente ambiente de produção, eu recomendo deixar isso aqui desabilitado. Aqui ele perguntou se eu quero mudar o IP do meu OpenSense, tá? Eu não gosto de trabalhar com 1, vou botar aqui um 20, tá? Você pode deixar no padrão aí. Pediu para trocar também a senha do root, vou deixar a mesma que eu coloquei lá na instalação e recarregar. Como eu mudei o IP do OpenSense agora, eu não vou conseguir mais acessar ele, porque o meu Windows
tá com a rede antiga. Então, eu vou dar um cmd aqui. Vou dar um ipconfig release. E em seguida eu quero que ele dê um ipconfig renew. Só faltou barra, né? Aqui. Beleza, ele vai liberar o IP e depois vai pedir o IP novo. Não conseguiu nenhum IP novo. Ah, agora pegou. Pegou o IP novo. Então tá ali. Já estou com o IP que eu setei. E agora eu posso acessar o firewall 192.168.10.1. 10? Não, é 20, né? Beleza, tá aí. Instalaçãozinha rápida só para mostrar aí como é que faz para instalar no Proxmox. Beleza? Brigadão, um abraço e até.